Ouvintes e videntes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom tudo para vocês. Vamos em busca da felicidade, deixando os preconceitos e outras maldades para lá, bem longe. E no programa Mar Aberto de hoje, ouvintes e videntes, no programa Mar Aberto de hoje, vamos de cultura. Que tal a tatuagem cultural? Hoje, o nosso tatuado é o professor Rafael Fernandes. É presidente da ARUC de Brasília e foi um dos responsáveis pela transmissão ao vivo da escolha do samba enredo da Escola de Samba e Fomentadora Cultural ARUC. Iniciativa ímpar, coberta de ineditismo. Obrigado, professor Rafael, e parabéns pelo trabalho à frente da ARUC de Brasília. No quadro Reverência, a banda Titãs. O nosso psicólogo psicanalista Romildo Santos vai falar de um tema complexo, denso e atual. A professora doutora Edna Raquel Rockman, na sua coluna Direitos Humanos, o som da luz. Não percam, é só aqui. Mar Aberto! Profundo e forte. É um quadro que vamos trazer depoimentos de pessoas que foram tatuadas pelas artes. Uma poesia, música, dança, peça de teatro, livro, escultura, um filme, uma foto, enfim, algo que viu, ouviu, tocou e depois disso você nasce culturalmente ou levou um choque artístico, virou um neném sedento de mudanças e realizações. Quem vai falar sobre essa traulitada cultural no nosso quadro Tatuagem Cultural é Rafael Fernandes, professor de História e presidente da ARUC, a nossa escola de samba aqui de Brasília. É Rafael Fernandes. Fala pra gente a sua traulitada cultural, o seu choque cultural. Olá, amigos do programa Mar Aberto. Meu nome é Rafael Fernandes, atual presidente da ARUC, e quero aqui compartilhar com vocês essa experiência no quadro Tatuagem Cultural. Há alguns anos atrás, quando o dólar estava bem mais baixo, era possível fazer viagens ao exterior para um professor da rede pública. E eu investi bastante nisso, nessas experiências. Fui a alguns países que eu sempre tive muita vontade, os quais eu lia muito e falava para os meus alunos, então quis ir lá conhecer. Então, entre 2009 e 2013, tive a oportunidade de ir a 3 países que são muito, muito importantes para a história da humanidade, e eu pude ir lá pisar naquele chão. Em 2009 eu estive na Itália, percorri o país, indo a Roma, Veneza, Florença, cidades incríveis, Você ter a oportunidade de ver aqueles espaços, a Torre de Pisa, Coliseu. Em 2012 foi a vez de ir à Grécia, outro país também belíssimo, um visual sensacional e aquelas ruínas transpirando história, conhecer o Pártenon, a cidade de Olímpia, onde surgiram os Jogos Olímpicos, o Santuário de Delfos também, um espaço belíssimo. E em 2013 eu acho que foi o máximo, o lugar mais distante que eu já fui, foi ao Egito. Pude conhecer as pirâmides de Gizé, entrar em uma delas, os templos de Édifo, de Luxor, e o que mais me impressionou foi o templo de Abu Simbel, lá no sul do Egito, já próximo à fronteira com o Sudão. Uma obra de engenharia, tanto quando ela foi construída há milhares de anos atrás, como o esforço que eles fizeram nos anos 70 em reconstruí-la por conta da construção de uma barragem no meio do deserto. É um templo gigantesco, todo feito de pedra, e ele foi deslocado do espaço onde ele estava, num ponto mais baixo, para uma região um pouco mais alta, e você vê como ele está bem conservado.
milhares de anos depois e reconstruído, né? O Egito também foi uma experiência incrível poder visitar todos aqueles templos antiquíssimos, né? Chama até atenção, porque às vezes você vê que os templos são até mais conservados do que as próprias cidades em alguns lugares, né? As ruínas estão em melhores condições. A pobreza, infelizmente, ainda assola em muitos países, mas o Egito depende muito do turismo e foi uma oportunidade única. Então, tudo isso sempre marca muita gente, né? Eu, como historiador, tenho essa paixão por... Não só a leitura, claro, sempre é muito importante, mas você poder presenciar, vivenciar, tocar, enfim, ver de perto esses lugares que sempre marcam a trajetória da própria humanidade, né? Pensando mais o ser humano para além das nacionalidades, conhecer lugares assim é sempre muito marcante. Hoje, talvez, toda essa condição mundial, viajar para o exterior já não seja tão viável para quem é um professor da rede pública, ainda mais em meio à pandemia. Então, acho que eu pude aproveitar bem essa oportunidade que me apareceu alguns anos atrás e são lembranças realmente marcantes que ficam tatuadas na nossa memória. É isso. Forte abraço. Nove nomes: Arnaldo Antunes, Branco Melo, Ciro Pessoa, Sérgio Brito, Nando Reis, Paulo Miklos, André Jung, Marcelo Fromer e Tony Belotto. Vocês sabem o que é isso? São os fundadores da banda de rock formada na cidade de São Paulo em 1982. Embora originalmente tocassem pop rock alternativo em seus primórdios, o grupo também já utilizou diversos outros gêneros ao longo de quase 40 anos de carreira, como new wave, punk rock, grunge, MPB e música eletrônica. Uma banda que desde 1984 fez a cabeça de uma geração, de várias gerações juntas. Quem é que nunca ouviu um som do Titã balançando a cabeça de forma frenética na época do punk? Quem nunca ouviu um som do Titãs, um som cabeça, comida, violência, polícia para quem precisa de polícia? Quem nunca ouviu uma música romântica? O Titãs embalou mentes, corações, reações e ações. Quer saber mais sobre Titãs? Entre no programa Baile em Mar Aberto, aqui mesmo no canal Mar Aberto. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi.
A vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. E se minha cabeça esquentar, esfriar, quiser demais, quiser de menos, eu pensar muito, pensar pouco? Essas questões serão respondidas por Romildo Santos, psicólogo especializado em psicanálise, que vai falar com a gente sobre a delicada arte do viver e conviver, principalmente na pandemia. Quem é Romildo? Romildo, dá sua ficha aí pra gente. Romildo Santos, 65 anos, é natural do Rio de Janeiro, carioca da Gema. Concluiu sua formação profissional em 1978, graduando-se em Engenharia Civil, com cursos realizados na Holanda e no Japão.
Nos anos 2000, iniciou uma nova formação profissional, agora como psicólogo e psicanalista, fundando em 2018 o Espaço Psitijuca, onde vem desenvolvendo relevante trabalho de atendimento psicológico e psicanalítico a crianças, adolescentes, adultos e idosos, tendo como objetivo de proporcionar aos seus pacientes, ao final do tratamento, uma melhor compreensão de si e estabelecendo como meta a melhoria significativa na sua qualidade de vida, saúde mental e emocional. Olá, amigos e amigas do programa Mar Aberto. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecendo a audiência e a participação de cada um de vocês, venho reforçar o convite para que apresentem sugestões de temas que gostariam de ver aqui abordados. Hoje, vamos tratar de uma questão bastante polêmica, visto que em plena pandemia temos observado um movimento intenso de pessoas nos shoppings, praias cheias nos finais de semana, bares bombando, churrasco entre amigos rolando solto e bailes nas comunidades que atraem verdadeiras multidões. O tema de hoje é por que as pessoas ignoram a pandemia causada pelo coronavírus e acabam por quebrar o isolamento social. Nos últimos dias, temos observado um maior número de carros e de pessoas nas ruas, o que pode indicar para alguns e até para você que as pessoas já estejam cansadas de ficar em casa e decidiram romper a quarentena de vez, pois, passados 7 meses do início da pandemia e influenciadas pelo discurso negacionista do governo federal e pelas fake news, essas pessoas passaram a acreditar que não existe mais perigo, mais risco de se contaminar e que já é hora de voltar para as ruas e retomar as atividades sociais e econômicas. É evidente que, diante do número ainda crescente de contaminados, que se aproxima de 6 milhões, e do número de pessoas que lamentavelmente perderam a sua vida, perto de 160 mil, ainda não alcançamos a fase de relaxamento do isolamento social, bem como da obrigatoriedade do uso da máscara de proteção. Nesse ponto, cabe chamar a sua atenção para o fato dos países europeus, tais como a Itália, a Espanha, Inglaterra, França e Portugal, que lá no início da pandemia também fizeram seu dever de casa, mas que ao flexibilizarem a quarentena, com a retomada paulatina das atividades econômicas, sociais e escolares, estão diante de uma segunda onda de contágio que, se não for enfrentada corretamente, poderá trazer impactos diretos na vida da população. Mas voltando para a nossa realidade, onde sequer saímos da primeira onda, não estamos falando daquelas pessoas que precisam colocar suas vidas e a dos seus familiares em risco, tais como os profissionais de saúde e aqueles que exercem atividades essenciais, mas sim daquelas pessoas que poderiam estar em casa, respeitando o isolamento social e trabalhando remotamente, mas que preferem ir para as ruas. Também temos observado, dentro da própria família e nos grupos de amigos, que as pessoas estão em conflito, porque alguns ainda insistem em quebrar todas as regras de segurança e acabam por romper o isolamento social, colocando em risco a vida de pessoas do seu próprio convívio familiar, principalmente aquelas do grupo de risco. Mas por que as pessoas ignoram a pandemia causada pelo coronavírus e acabam por quebrar o isolamento social? Para responder essa questão, temos que entender que lá no início da pandemia, esse vírus era totalmente desconhecido pela ciência e que ainda hoje não se sabe muito sobre ele, sobre a imunidade de algumas pessoas que, mesmo idosas e contagiadas, não apresentaram os sintomas característicos da doença.
O que se sabe é que a pandemia nos trouxe um impacto de uma realidade desconhecida, várias perdas e a renúncia das nossas relações interpessoais, ou como diria Freud, das nossas atividades pulsionais. Perdemos a rotina de vida a que estávamos acostumados a viver, o direito à liberdade, o direito de ir e vir e, principalmente, a restrição das nossas relações sociais. Essas perdas acabaram por gerar dentro de cada um de nós uma sensação de luto que precisa ser vivenciada e elaborada para que possamos dar continuidade ao nosso viver. Inicialmente, no processo de luto, temos muita raiva e negamos veementemente o que nos está acontecendo. Mas, num segundo momento, começamos a aceitar a situação e a compreender o fato da perda de uma melhor maneira, pois que temos que prosseguir com as nossas vidas. Porém, algumas pessoas, não querendo ver ou acreditar no que está acontecendo, ficam presas na negação. Essas pessoas passam a acreditar que nada vai acontecer com elas e, influenciadas pelo discurso oficial, que é negacionista, acabam desenvolvendo uma paixão à ignorância, à arrogância, ao egoísmo e principalmente à insensibilidade, porque pensam muito mais nelas do que nos próprios familiares, nos outros, na comunidade, e passam também a atacar o saber, a inteligência, a ciência, por não sentirem receio e, consequentemente, medo do contágio. Porém, essa negação das pessoas está acontecendo num momento extremamente inadequado, visto que a ciência nos mostra que a curva de contágio do vírus em nosso país, apesar de apresentar um platô de estabilidade com tendência decrescente, pode ser revertida a qualquer momento, caso as pessoas continuem com comportamentos que levem à aglomeração, como temos visto recentemente. Ao negar a gravidade da pandemia e o risco à sua própria vida e a de outras pessoas, o negacionista se veste de uma armadura que o permite seguir em frente sem tanto medo, tanto receio, sem experimentar a frustração de não poder fazer aquilo que gostaria de fazer. Para finalizar, é bom refletir que a vida é cheia de incertezas, limites e frustrações e que temos que aprender a lidar com tudo isso para dar curso, dar um sentido à nossa vida. E nesse momento, o limite é muito claro e está muito bem difundido. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Por hoje é só e até o próximo programa. Obrigado, Romildo Santos. Sábado que vem você volta e tentando desvendar essas coisas muito loucas, muito doidas que é e que são as nossas cabeças. Direitos Humanos, o Som da Luz. Com ela, professora Edna Raquel Hockman. Mas não se pode falar da professora sem falar o currículo dela, não é verdade? Doutora em Direito com pós-doutorado em Direitos Humanos. Decana do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professora permanente do curso de pós-graduação em Direito, mestrado. Professora do curso de Direito da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, coordenadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Transformação Social, CNPq, membro da Law Society Association, membro da SPPC. Essa é a professora Edna Raquel Hockman e ela fala pra gente a coluna dela hoje. Olá, amigos do programa Mar Aberto. Aqui é a professora Edna Raquel Hockman. Eu sou professora de Direitos Humanos e, exatamente por isso, o nosso papo aqui no programa Mar Aberto são sempre os direitos humanos. Hoje, nós vamos conversar sobre o direito fundamental à educação.
é importante a gente conversar sobre o direito fundamental à educação, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, em que as crianças estão sofrendo muito por estar apartadas das salas de aula e, em especial, as crianças das escolas públicas, que não possuem os instrumentos tecnológicos que lhes possibilitem acompanhar as aulas à distância. Isso está criando, ou melhor, está aprofundando um fosso que já é histórico da desigualdade social em relação ao acesso à educação. E exatamente por isso eu escolhi esse tema, o direito fundamental à educação. A nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, e vai por aí. Mas será que sempre foi assim no nosso país? Será que sempre houve esse esforço, ou pelo menos uma tentativa do Estado, em promover o acesso à educação? Sinto dizer-lhes que não. Vamos começar lá de trás, da nossa independência. Em 1822, nós nos tornamos independentes de Portugal. Até então, nós éramos colônia, uma colônia escravocrata. Em 1822, às margens do Ipiranga, 7 de setembro, Dom Pedro, que vai se tornar o primeiro imperador do Brasil, proclama a independência. Ao tornar-se independente, o Brasil precisava, então, do seu próprio arcabouço normativo, das suas próprias leis e de estruturar a organização administrativa desse Estado recém-conformado. Primeira iniciativa, e um dia até a gente pode conversar sobre isso, porque não foi primeira iniciativa, porque muito antes da proclamação da independência, Dom Pedro já tinha, em 3 de junho, Dom Pedro já tinha convocado uma Assembleia Constituinte. Então, Assembleia Constituinte, posso conversar até para vocês sobre os problemas dessa Constituição, como professora de História do Direito, que eu também sou. Muito bem. Outorgada a Constituição, ela não foi promulgada, ela não foi votada democraticamente, ela foi empurrada goela abaixo da gente, mas enfim, outorgada a Constituição em 1824, nós temos uma Constituição que garante a educação gratuita, modelo esse copiado do colonialismo inglês. O Estado vai garantir ensino primário gratuito à população civil, a todos os cidadãos brasileiros. Vejam bem, quem eram os cidadãos brasileiros naquela época, em 1824? Todos os homens livres. Atenção, todos os homens. Homens livres. Eu não estou falando de mulheres. Eu estou falando de todos os homens livres. Então, a Constituição de 1824, ela, em seu texto, copiando o modelo do colonialismo inglês, garantiu acesso ao ensino primário e a todos os homens livres, a todos os cidadãos, e quem eram os cidadãos? Os homens livres, e também vai apontar para a construção de colégios e universidades. Tanto é assim que em 1827 nós teremos a inauguração dos 2 primeiros cursos universitários no nosso país, que serão as escolas de direito de São Paulo e de Olinda, que mais tarde vai ser transferida para o Recife. Vão ser as faculdades de direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, que continua lá até hoje, e a de Olinda, que depois se transfere para o Recife. Muito bem, passa boi, passa boiada. Até então, nós temos o acesso ao ensino gratuito para os cidadãos brasileiros.
1888, libertação dos escravos. O que aconteceu com aqueles negros? Eles deixam de ser seres sem status pessoal, porque eles não eram considerados pessoas. Eles não eram nem animais, nem pessoas. Eles eram seres que juridicamente a gente chama de semoventes, né? Eram coisas que se moviam. Coisas que se movem são seres semoventes, que têm preço no mercado. Eles deixam de ser seres semoventes e se tornam homens e mulheres livres. Portanto, eles adquirem o status de pessoas a partir de 1888. 1889, Proclamação da República. Com a Proclamação da República, aquela Constituição de 1824, ela se torna superada. Ela não corresponde mais ao novo modelito político, jurídico, administrativo que se implanta com a Proclamação da República. Necessário se faz convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para que se adeque o texto constitucional à nova realidade política do país. Olha a jogada de mestre dos nossos constituintes. E aí vocês vão entender o que essa professora pirou na batatinha. O nosso papo de hoje, ela acabou de dizer, é sobre direito à educação. Então ela vem falar de constituinte, de proclamação de república, o que isso tem a ver? Tudo, meus queridos, acompanhem o raciocínio. Aquela Constituição daquele Estado escravocrata garantia ensino gratuito para os cidadãos. E só eram considerados cidadãos os homens livres. O que aconteceu em 1888? Todos são homens livres, porque foi abolida a escravidão. Então está todo mundo no mesmo patamar, como diria aquele grande craque do futebol carioca. Não precisa dizer qual é meu time, né? Enfim. Muito bem. Proclamada a República, Assembleia Nacional Constituinte convocada, vamos redigir a nova Constituição, que é a Constituição da República, de 1891. 1891 é promulgada, ou seja, discutida, votada e aprovada uma Constituição que vai ser a Constituição mais concisa que nós temos, a Constituição que nós tivemos com menos artigos. Toda redigida nos moldes da Constituição dos Estados Unidos. Ouvintes e videntes, obrigado pelo apoio e audiência. Todos os sábados, às 14h30, estaremos por aqui. Nessas águas não tão tranquilas, porém transparentes e sempre em frente. Mar aberto! Profundo e forte.